Chegou o nosso momento de aprender raciocínio lógico, monstro do pântano, aqui para a SUSEP, Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Olha aí, ó, nossa aula inaugural, a Jornada Polícia Penal do Rio Grande do Sul, que começa no dia 20 de julho, galera. Eu sou o professor Ratão da Matemática, especialista em dar aula para quem é muito ruim, e vou estar com vocês nessa jornada, que vai começar no dia 20 de julho. Aula todo dia, 8 horas da noite, com todos os professores, beleza? Talvez você tenha me conhecido somente com a parte de raciocínio lógico e talvez conheça a minha história, né? Eu fui aprovado no último concurso da SUSEP e hoje eu estou aqui para trazer para você o conteúdo de raciocínio lógico para quem é muito ruim. Galera, trouxe para vocês aqui hoje algumas questões que normalmente as pessoas caem, né, quando vão fazer questões de raciocínio lógico da Fundatec. E você percebe que essa questão caiu agora, em 2026, para escrivão de Polícia Civil, tá? Presta atenção no texto dessa questão aqui da Fundatec. Ela está pedindo a frase que seja falsa, ou seja, quando a Fundatec traz essa linguagem que quer que a frase seja falsa, você vai lembrar de negação. Ele quer a negação. Ah, para que a frase seja falsa ou para que se torne falsa, ele quer a negação. E aí você vai identificar outra coisa, Terra Seca. A frase que ele quer negar começou com todo. Cara, o que que é todo? Todo é isso aqui, é todo mundo, tá? Quando ele falar da negação dessa galera aqui, que é a negação do todo, você vai lembrar de quem? Vera Verão, ok? Vera Verão lá na Praça é Nossa, não sei se é da tua época, acredito que sim. Jorge Lafon, ele tinha um jargão quando alguém contradizia ele, contrariava ele lá. Depois tu vê na a Praça é Nossa, coloca assim, ó, Vera Verão, epa. O jargão dele era epa. Como assim, epa? Ele falava assim, epa, veja lá como fala, bicha não. Aí ele falava lá quem ele parecia. Por que que esse macete do epa é importante? Porque quando pedir a negação do todo, tu vai lembrar do epa. Por que o epa? Porque a resposta só pode começar com epa. Pode começar com existe, pelo menos, ou algum. Pode ser o alguém também, tá? A frase, a minha negação do todo pode voltar no todo? Não, não pode voltar no todo. Pode voltar no nenhum? Não. A negação do todo, ela não volta no todo e nem no nenhum. Ela só pode começar com o epa. A gente não tem existe aqui nas alternativas, nem pelo menos, mas a gente tem algum. Então pode ser a alternativa C de Salmos, D de jeans ou E de helicóptero, beleza? Eu falo o nome das alternativas errado de zoeira, tá, galera? Vamos lá. Agora só tá faltando mais uma fase do nosso macete. Qualquer questão de negação do todo, tu pode matar sim. Agora tá faltando o seguinte, beleza? Você deixar o like nessa aula aqui, né, pô? Deixa o like aí. Identificar que tem que ter o não, porque é a negação, né? Tem que ter o não. Tem que ter o não em alguma dessas frases. Tem não aqui e tem não aqui. Aqui não tem, então já tá fora. Aí agora, para eu decidir qual é a alternativa correta, se é a D ou a E, eu tenho que ir lá na frase verificar. Ele está falando que todo policial desta delegacia é advogado. Está falando que todo policial desta delegacia é advogado. Nega isso. Algum policial desta delegacia não é advogado. Algum policial. Tem que começar falando de policial, gente. Ó, algum policial desta delegacia não é advogado. Essa daqui é a nossa resposta. Aí é uma pegadinha. Ele trocou policial com advogado. Ele pegou o advogado que estava lá e trouxe para cá. Isso está errado. Não pode fazer isso. Não pode fazer essa troca. A frase tem que começar falando do policial. E o advogado vem depois, igual tá aqui, ó, policial e advogado. E tem que ter o não, beleza? E tem que começar por algum aqui, existe pelo menos o algum. Show? Então essa questão já tá morta. Show? Olha só, agora eu vou trazer uma questão que normalmente os professores montam uma tabela verdade absurda. Para matar essa questão aqui, eu vou te mostrar uma rataria
que você vai aplicar em todo tipo de questão desse formato aqui de implicações lógicas que a Fundatec cobra, ok? Que é o seguinte, olha só, deixa um comentário aqui abaixo que eu quero saber se tu já me conhece. Tu já assistiu alguma aula minha? Professor, me chamo fulano de tal, eu sou de Tramandaí e eu já estudei contigo. Professor, eu sou fulano de tal, eu sou de Porto Alegre, é a primeira vez que eu te conheço. Eu quero que você deixe um comentário, porque eu vou ler isso aí depois. Tudo que vocês comentem nas minhas aulas eu trago como melhoria. Só para você ter uma ideia, eu tinha feito no meu canal particular raciocínio lógico apenas. Aí o pessoal começou a comentar lá dizendo que queria todas as matérias. Eu estou convidando vocês agora para assistir, ó. Professor Edinael, eu com raciocínio lógico, o Borges com português e o Túlio com informática, ok? Então a gente vai bater todos os tópicos aí do edital de todos os cargos. Show nessa jornada aí que começa dia 20, beleza? Então vamos lá. Agora presta atenção aqui. Nessa questão, a gente vai resolver assim, ó. Se Pedro anda de bicicleta, então Luiz foi ao parque. Olha como é que é a questão. Se Luiz foi ao parque, então Jean é prefeito. Se Jean é prefeito, então Cláudio não é vereador. Se Cláudio não é vereador, então Madalena é professora. Se Madalena é professora, então Renato é contador. Considerando que Renato não é contador. Para você que nunca viu isso aqui, tu fala, que diabo é isso, professor? Como é que resolve esse troço? Tu vai fazer o seguinte, terra seca, tu vai fazer isso aqui, ó. Vem comigo que eu vou te mostrar um jeito mais rápido de fazer, ó. Se Pedro anda de bicicleta, essa frase aí a gente vai... Pedro anda de bicicleta, ó. Pedro anda de bicicleta. A gente vai reproduzir dessa forma aqui, vai abreviar. Quando aparece o então, a gente coloca uma setinha. E aí a gente vê o que vem depois, né? Luiz foi ao parque. Aí esse Luiz foi ao parque vai ficar assim, ó. Luiz foi ao parque. Beleza? Agora outra frase, que eu vou colocar de uma cor agora verde. Se Luiz foi ao parque, então Jean é prefeito. Aí como é que fica isso? Se Luiz foi ao parque, então Jean é prefeito, JP. Agora vem a outra frase. Presta atenção aqui que a gente vai fazendo. Ó. Se Jean é prefeito, então Cláudio não é vereador. Agora, se Jean é prefeito, então o Cláudio não é vereador. Aí aqui apareceu o não. Quando aparece o não na frase, tu tem que colocar um tio, tá? Então, Cláudio não é vereador. Não CV. Significa Cláudio não é vereador. Show de bola? Aí aqui agora vai aparecer o seguinte. Se Cláudio não é vereador, então Madalena é professora. Então, se Cláudio não é vereador, então Madalena é prof. MP. Show? A gente vai fazer assim. Agora a última frase aqui vai trazer o seguinte, ó, se Madalena é professora, então Renato é contador. Se Madalena é professora, então Renato é contador, RC. Aí, olha o que ele vai falar lá no final. Considere o seguinte, que o Renato ele não é contador. Sempre no finalzinho, ele vai te contar um monte de condição. Se fulano faz isso, então isso. Se não sei o que, então isso. Se não sei o que, então isso. Não sei o que. Olha, eu vou te falar a verdade. O Renato não é contador. Aí você vai fazer o seguinte, você vai vir aqui, ó. O Renato, ele não é contador. Essa é a verdade absoluta. Então, esse é o princípio que eu tenho que seguir. O Renato, ele não é contador. Aí, quando você vem aqui, ó, aqui tá dizendo que o Renato é contador. Gente, você tem que lembrar o seguinte, é um macete isso daqui. Eu tenho que deixar aquele camaradinha lá desse jeito aqui, ó. O que que tá faltando nele? Não tá faltando um tio? É só colocar aqui, ó. Agora ficou igualzinho, ok? Só que você vai aprender uma coisa. Sempre que você estiver fazendo esse tipo de exercício, que tiver setinha em todos eles, que é o sim então, você vai lembrar o seguinte, tudo que eu faço do lado direito eu tenho que fazer do lado esquerdo também. Então se aqui do lado direito eu tive que adicionar um tio para ficar igual aqui, aqui eu também vou ter que adicionar. Então aqui eu descubro mais uma verdade. Cara, depois tu pega essa questão e refaz quantas vezes for.
até tu entender isso aqui. Eu acabei de descobrir que além do Renato não ser contador, a Madalena, ela não é professora. Eu acabei de descobrir que a Madalena não é professora. E aqui na E tá falando que ela é professora. Eu já elimino. Aí a gente vai fazendo assim, a questão. Isso aqui é uma verdade. Só que quando eu vou na parte de cima ali agora, aqui tá dizendo MP. Só que a gente já descobriu que tem que ficar não MP. Então eu coloco um tio aqui. Só que se eu colocar aquele tio ali é o mesmo que negar, tá, gente? Se tu nega de um lado, tu tem que negar do outro. Só que esse outro lado aqui já está negado. A dupla negação é o mesmo que uma afirmação. Então, o que eu descubro em relação a C? Cláudio é vereador. Eu acabo de descobrir que o Cláudio é vereador. E aqui está dizendo que ele não é vereador, então tá fora. Mais uma verdade que eu descobri. Gente, volta quantas vezes for necessário para tu entender isso aqui. No sim, então, tudo que eu faço do lado direito, eu faço do lado esquerdo. Se eu não precisar mexer em nada do lado direito, eu também não mexo nada do lado esquerdo. Se eu precisar adicionar um tio do lado direito, eu tenho que adicionar do lado esquerdo também. É igual, por exemplo, eu não acabei de descobrir que o Carlos, ele é vereador? Isso não é uma verdade? Aqui está dizendo que ele não é. Isso é mentira, eu vou ter que negar isso. E negar aquela negação ali é o mesmo que acabar com o tio. Aí vai ficar igualzinho. Só que, para eu acabar com aquele tio, que já tinha ali que era a negação, eu tive que negar a negação. Aí quando eu nego a negação, ele fica uma afirmação. Ou seja, eu tive que negar do lado direito. Então eu tenho que negar do lado esquerdo também. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro. Aí eu acabei agora de descobrir que não JP. Ou seja, o que é JP mesmo? O Jean não é prefeito. O Jean não é prefeito. Na C tá falando que ele é, então tá fora. A verdade absoluta é, o Jean não é prefeito. E aqui tá falando que ele é. Mentira, vou ter que negar isso para ficar igual. Se eu neguei de um lado, eu tenho que negar do outro. Aí eu descubro não LFP, ou seja, o Luiz não foi ao parque. Tá aqui, ó, acabou. Luiz não foi ao parque. Essa é a nossa resposta. Beleza? Você vai pegar essa questão e vai refazer quantas vezes for necessário para você entender. E no dia 20, é o nosso objetivo aqui trazer para você, tá? No dia 20 de julho começa a nossa jornada, a maratona aqui de aulas para a Polícia Penal do Rio Grande do Sul. Eu, professor Ednael, professor Borges, professor Túlio, vocês vão se amarrar, beleza? Que horas que é isso aí? Todo dia, 8 horas da noite. Beleza? Todos os dias, 8 horas da noite. Beleza? Todos os dias, 8 horas da noite. Tá? Tranquilão? Todos os dias, 8 horas da noite. É a nossa jornada PPRS, tá? Não falte. E aí, o que eu vou fazer de pedido para você agora? Deixa o comentário que eu te pedi. Compartilha esse vídeo com algum amigo teu que está estudando para esse concurso, porque as questões da prova, a ideia é que a gente traga nessas aulas para vocês, tá? Tem uma ideia de fazer uma premonição mais para frente, mas a gente ainda não tem essa resposta. Por enquanto, a gente vai fazer essa série de aulas para vocês, beleza? Galera, deixa o like, compartilha isso com algum amigo teu e não esquece de deixar o comentário, principalmente se você for de Santa Maria, ok? Professor, eu sou de Santa Maria. Pô, obrigatoriamente tu tem que deixar o comentário, você que é de Santa Maria e Porto Alegre, ok? É isso. Fui, galera, tamo junto. Dia 20, começando. Deixa o like na aula.